Sejam muito bem-vindos, o podcast hoje tá diferente, um pouquinho mais de cabelo, um pouquinho menos testa, um pouquinho mais afeminada. Muito prazer, eu sou a Juliana Antonelli, brincadeiras à parte, eu tô aqui para entrevistar duas pessoas muito feras na engenharia, André Pita e João Carlos, sócios da Cater Engenharia. O propósito desse bate-papo hoje é para a gente falar sobre o projeto Cater Infra, que foi desenvolvido pelos sócios com o intuito de disseminar a informação sobre engenharia e infraestrutura no mundo e no Brasil, obviamente. Bora, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Até engraçado a gente estar desse lado aqui, né, João? É isso que eu ia te perguntar. Qual é a sensação de hoje estar na função de entrevistado e não de entrevistador? Na verdade, é até mais fácil, né? Porque, tá no fundo, a gente segue um roteiro, você tem que ficar ali pautando toda hora pra não fugir do assunto. Não pode gaguejar, não pode deixar a peteca cair, né? Pois é. Hoje a pressão é aqui. Aliás, eu trouxe até minha cola aqui, tá com umas perguntas. Diferente do André, eu ainda não consigo decorar tudo, mas vamos lá, gente. Hoje a gente quer conversar sobre a Cater Infra, né? Um projeto que vocês idealizaram e tá sendo sucesso, principalmente esse canal aqui do podcast, né? Vamos lá. Primeira pergunta, André, conta pra gente como que surgiu a Cater Infra, como você percebeu essa necessidade do marketing de conteúdo na engenharia? Na verdade, foi até um jeito engraçado que a gente começou a Cater Infra, porque a gente começou, na verdade, com a revista, né? Na verdade, a ideia era a gente distribuir informação para a gente ser visto, né? Na verdade, assim, no fundo, a Cater Infra ela veio de uma necessidade, principalmente os livros, de a gente atingir o cliente de uma forma diferente. Então, o que a gente pensou? No fundo, todo ano, no começo da Cater, a gente dava brinde de final de ano, por exemplo. Era uma forma do cliente lembrar da gente e tal. Só que aí, João, a gente cansou. Por quê? Porque toda vez a gente dava alguma coisa, os caras, sei lá, jogava fora, enfim. E aí eu falei pro João, cara, a gente precisa de alguma coisa que fique, que o cara guarde na estante. E aí que surgiu, de fato, a Cater Infra, a gente começou a desenvolver os livros, né? O primeiro livro foi, depois a gente pode até comentar, mas ele foi bem árduo, porque, imagine, a gente nunca tinha feito livro, e a gente faz projeto de estrada, mas para fazer livro é outra coisa diferente. Então, foi isso, assim, do fundo a gente premiar o cliente com um negócio bacana, uma coisa que a gente gosta, e de uma forma que ele sempre lembrasse da gente e colocasse na estante, né, da casa dele, do escritório dele. Então, maneira resumida, foi isso. E de certa forma até foi vamos dizer assim, matou duas coisas com uma cajadada só, porque também os livros têm a ver com infraestrutura de transporte, né? E aí é uma leitura leve, né? Que não é uma literatura técnica, né? Porque senão todo mundo vê engenharia aqui o ano inteiro, o dia inteiro. A gente não quer chegar em casa e ficar vendo Discovery Channel de obra de engenharia. A gente quer ver coisas para relaxar, né? Então os livros eles têm esse intuito, eles lembram o que a gente faz, né? Mas vamos dizer assim, só a parte agradável, que seria as paisagens, os traçados diferentes das rodovias, né? Peculiaridades, né? Coisas que para relaxar mesmo, né? Para dar uma descontraída. Certo. É importante a gente citar aqui que a Cater Infra hoje ela tem 4 braços, né? A gente está falando aqui dos livros, mas acho que é legal a gente reforçar, né? Que hoje a Cater Infra tem os livros, que a gente vai conversar mais a fundo sobre eles. A gente tem também as revistas, acho que a gente pode até aqui, mostrar né, aqui, vamos mostrar os exemplares aqui. A revista, que também funciona no âmbito digital. A gente tem o podcast, que acho que é um dos principais canais aqui de informação hoje, principalmente com as entrevistas dos profissionais que vocês recebem aqui. E por fim, a gente também tem o boletim, cada qual com a sua periodicidade aí de entrega e informações específicas, né? Mas todos voltados aí para essa questão do marketing de conteúdo. Desde que vocês optaram por investir nessa disseminação de conteúdo, né? Nesses 5 anos, o que mudou? O que vocês entendem? Vocês acham que vocês tiveram resultados positivos trabalhando marketing de conteúdo dentro da engenharia? Isso resultou em vendas para vocês? Conta um pouquinho desse resultado. Na verdade, a engenharia nossa é uma engenharia que, digamos, engessada nesse aspecto, tô falando, tá? De marketing. Ninguém faz marketing. A gente sentiu essa necessidade de fazer para ser visto. Né? Na verdade, foi isso. E, no fundo, hoje a Cater, ela é vista. Ela é bem vista, né? Então, todo mundo conhece a gente, obviamente, pelos nossos trabalhos e, principalmente, também porque a gente dissemina de informação aqui, tá? Então,
Gerou venda, né? Gerou, como posso falar, fidelização? Gerou fidelização. Então, são coisas que às vezes a gente não percebe, tá? Então, por exemplo, a gente tinha ido, acho que foi 5 anos atrás, que a gente foi na primeira a BCR, né, João? Uhum. E aí a gente foi lá com nossos primeiros... A BCR, na verdade, é uma feira voltada para infraestrutura de transporte, mais para o meio privado. E aí a gente foi lá, Cater, e já começamos a disseminar informação através de uma revista e acho que tinha o nosso primeiro livro. Incrível que essa feira, ela gera resultado, a primeira feira, 5 anos atrás, até hoje pra gente. Então, André, aquela feira lá, não sei o quê. Então, assim, você tá sempre sendo visto, isso com certeza gera venda, né? Agora, André, dá pra medir isso diretamente? Não dá. Uma feira assim é mais fácil, porque você capta o lead e aí você já sabe que é aquilo lá, mas com certeza isso vai gerando pulmão pra gente. É o famoso marketing da atração, né? Então aqui eu falo até com propriedade, né? Quem trabalha com marketing já trabalhou no marketing corporativo de uma empresa que tinham engenheiros no departamento de marketing. Eu respondia por engenheiros e eu tinha essa grande dificuldade de convencê-los a sair um pouquinho do quadrado e trabalhar mais essa questão do marketing de conteúdo, marketing da atração, que realmente é uma coisa que a gente não vê engenheiro fazendo, né? Então, quando a gente se depara com duas pessoas como vocês, que têm um background super forte de engenharia, mas deram a cara a tapa e foram para frente das câmeras, foram trabalhando a fundo essa questão da disseminação da informação, é muito legal e é muito inovador. Assim, né? Mas vamos lá, as próximas perguntas. Vamos começar a falar um pouquinho mais a fundo sobre a revista mesmo, né? Que foi onde tudo começou, certo, André? Certo. Tudo começou pela revista. Tá. Conta pra gente qual foi o maior desafio em traduzir um engenheirês para uma linguagem acessível sem perder a profundidade. A principal dificuldade era a questão, a gente é muito técnico, né? Uhum. E aí, você olhava as matérias e aí eu queria colocar coisas absolutamente técnicas na revista. E aí... Teve um trabalho naquela época do marketing, falando, André, cara, isso aqui todo mundo tem que ler, pelo amor de Deus. e aí, na verdade, essa foi a maior dificuldade, de eu entender como que o público queria ver isso, tá? De uma forma simplificada e entender que isso era importante. Obviamente, tem coisas que eu não deixo passar. Então, assim, a gente olha a revista hoje, tem termos técnicos que, assim, eu acho que tem que estar certo. Mas a gente não precisa entrar em detalhes do tipo assim, André, como que dimensiona um pavimento? Ninguém quer saber disso, né? Uhum. No fundo, né? Não quem está lendo a revista, né? Porque a revista, qual que é a ideia da revista, né? Que a gente fez? Era para trazer um conteúdo abrangente. Então, tanto que tem várias sessões, né? Então tem uma sessão Brasil, tem uma sessão internacional, inclusive tem uma sessão de turismo no final. Por quê? Porque a gente queria deixar uma coisa leve para o cara ler a revista de fato, né? E que fosse uma coisa rápida. Legal. Eu acho que principalmente trazer informações do que está acontecendo, né? No mundo da engenharia, né? Licitações, obras, né? Coisas grandes que estão rolando aí, né? Também é uma coisa que a gente se preza a fazer aí, né? E só complementando, Ju, são coisas que a gente foi tentando, assim, não é, André, tem tudo na sua cabeça, que tinha tudo na nossa cabeça, não. A gente começou fazendo a revista porque na época não tinha a ideia de fazer um podcast. Né? Uhum. E a gente foi evoluindo, foi ficando mais maduro nesse sentido. Trabalhando hipóteses. E aí a gente foi, na verdade, desenvolvendo outros braços, igual você falou, né? Uhum. A partir dessa nossa maturidade. Então, como é que vocês definem o público específico para a revista Cater Infra? A revista Cater Infra é engenharia, engenheiro, arquiteto, estudante, esse público que a gente quer que veja o nosso conteúdo, entendeu? E conta pra gente como que essas pessoas têm acesso a esse material, especificamente a revista. É simples, né? Acessando o site da Cater Engenharia, você vai ter todas as revistas lá. Ou é uma revista digital, totalmente gratuita, vai ter um link aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser. Tá? A gente envia via mail marketing mensalmente. Tá? A gente imprime algumas para situações especiais, só que geralmente a revista é digital. Tá? Certo. Em que situações especiais que a gente tem aí acesso ao material impresso? Aí o João fala. Que no começo a gente imprimia cada 2 meses, não foi? No começo, o João falou um negócio certo aqui. A gente fez algumas impressões para a gente ver
tamanho, a gente fez algumas tiragens. Tanto que até o formato mudou, na verdade ela era um pouco maior, e aí a gente falou, cara, isso aqui não vai pegar não, tem que ser um pouco menor, né? Hoje a gente imprime só em situações quando a gente vai pra feira, algum evento especial assim que a Cater vai expor, enfim. E é engraçado que o pessoal vai no stand atrás da revista, né? Vê assim, quer pegar, levar. A gente presenciou isso ao vivo, né? É muito legal. Acaba como tudo, chama. Cara. Aí a gente tem que ficar segurando, não, deixa um pouco, senão o pessoal leva tudo. E o livro também. Agora, partindo um pouco daquela questão de fazer essa tradução do engenheirês para um tema um pouco mais acessível, como que funciona também a escolha dessas pautas? E em algum momento vocês se depararam com algum tema que era extremamente técnico e aí vocês falaram, não, peraí, melhor a gente não seguir com isso? Não, assim, no fundo... Obviamente a nossa área é um pouco complicado, questão política, tá? Então a gente sempre tenta ser neutro nisso daí, né? Então não importa o governo, a gente tem que fazer estrada, né? Então isso é um... Só que a gente não fica, assim, eu tento excluir os temas políticos da revista. Então a gente só tem que tomar cuidado às vezes, porque hoje em dia tudo vira polêmica, né? Então depende do... Você está comentando alguma coisa e o pessoal te taxa de extremista ou de alguma vertente política que às vezes era só um comentário bobo, inocente e vira uma... Complicado, principalmente quando a gente está no digital, né? Exatamente. Então, e a gente no fundo tenta ser neutro justamente porque a gente quer fomentar a engenharia, independente do credo político de cada um. Justo. E aí, voltando ao seu tema técnico lá, no fundo, a gente coloca mais o que está à vista, assim, né? Então, tenta voltar alguma coisa para tema ecológico, por exemplo. É um tema técnico, asfalto borracha, por exemplo. Mas a gente não vai lá, como que você dosa o concreto asfáltico, qual o percentual de borracha que você coloca. Não, né? A gente não vai nesse... Poderia. Mas a gente não é intuito. A gente explica como que funciona em termos gerais para um leigo entender. Com uma linguagem mais acessível. Talvez até eu entendo quando eu leio, gente. Talvez o engenheiro mesmo, aquele cara de pavimento, ele não queira ler a revista porque para ele, enfim, né? Acho que ele vai querer ler um livro técnico, né? Se ele quiser se informar, né? Mas a ideia não é pegar esse pessoal que é um percentual mínimo, né? A gente quer abranger, a gente quer que todo mundo tenha ciência do que está acontecendo. E o que é infraestrutura viária? Até porque, né? Hoje tem pouca gente que é dessa área, né? E isso é uma forma da gente tentar trazer gente para nossa área, porque é importante isso. Esse projeto da revista Cater Infra, eu como aqui também no marketing de vocês, a gente vê o quanto vem crescendo e até abriu aí uma porta para a gente também trabalhar um negócio dentro disso, né? Hoje a gente está com alguns patrocinadores muito relevantes dentro da revista Cater Infra, né? Pessoal, eu não poderia deixar de falar da Bidin Waving, que é uma grande parceria que já esteve conosco aqui 2 vezes na revista. A empresa oferece diversas soluções na linha de reforço e drenagem, além de fabricar geossintéticos como mantas, geotextes e geocélulas para projetos de infraestrutura. É uma tecnologia muito bacana e que substitui os métodos tradicionais de construção por alternativas mais sustentáveis e mais rentáveis. Estou deixando o link na descrição do vídeo para você conhecer mais sobre os produtos da Bidin. Querem falar um pouquinho sobre isso? Não, na verdade... Como ser um patrocinador da revista Cater Infra, já fica a dica aqui. Pessoal, entre em contato também no link do vídeo aqui, ou com a Block. Quem quiser patrocinar. Na verdade, a ideia do patrocínio, no fundo, eu falo pro João assim, ninguém quer ficar ganhando dinheiro aqui, né? Óbvio, é um negócio. Mas o principal objetivo nosso é disseminar informação, tá? Então, quem quiser colaborar com a gente, link na descrição do vídeo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o boletim Cater Infra, que tem uma periodicidade diferente da revista, que isso vai ser uma pergunta em breve que vocês já vão me responder. Mas vamos falar um pouquinho para quem ele é e o que ele tem de diferente de outros boletins que a gente vê no mercado. Tá. A verdade da ideia do boletim era a gente reunir todas as informações de infraestrutura de transporte num único pedaço de papel, digamos assim. Então, perfeito. Eu queria... Não sei se está funcionando assim, tá? Mas eu queria que quem pegasse ele fosse um guia. Então, tem informações de economia, tem informações de quilômetros de estrada, tem informação de quantas toneladas foram transportadas, número de aeroportos. Então, assim, a ideia nossa
é que ele seja um guia de referência nacional. Então, onde achar todas as informações de infraestrutura de transporte no boletim Caterinfra. Essa é a nossa ideia. Legal. João, você sabe dizer se algum cliente de vocês já tomou alguma decisão relevante sobre engenharia viária depois de acessar alguma informação do boletim viário de vocês? Se foi tomada decisão, não sei, mas já aconteceu algumas vezes clientes assim de grandes concessionárias virem comentar com a gente, assim, que encontra em feira e fala, pô, eu vi aquela informação lá, tal, passei adiante, a gente está estudando aquele assunto, não sei o quê. Então, eu não sei exatamente qual foi o fruto dessa conversa, assim, dessa informação, mas com certeza muitas pessoas assim, de cargos decisórios, né, se informaram pelo Caterinfra. É engraçado, mas pelo boletim, no caso. Ele tem uma boa utilidade. Ele é bem assim, objetivo, né? A gente percebe, a gente que teve que estudar outros, né, junto a vocês desenvolver, a gente viu que os outros eram muito extensos, né? Exato, muita informação. Acho que mesmo o engenheiro também tem o tempo escasso, né? A coisa que a gente tem mais valioso. Hoje em dia, nessa era da informação, né? A gente tem acesso a tanta coisa que a gente que fica nosso cérebro está cada vez mais condicionado a filtrar, assim, e olhar só o que interessa, né? E no fundo, assim, eu não sei mais pra frente, óbvio que a revista é o nosso xodó, tudo, mas até quando, é uma pergunta que eu faço, que coisas que tem que ler, elas serão relevantes, né? Assim, do que um vídeo, né? O cara coloca o vídeo aqui que a gente tá falando e acabou, meu. Ele vai escutando. Ainda mais se o vídeo tem legenda, né? Que aí então, às vezes também ele só... Exato. Então, assim, são coisas que a gente tá antenado também, tá, pessoal? Sim, com certeza. Tá. O boletim, assim como a gente falou sobre a revista, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do público, né? Vocês acreditam que é um público semelhante ao da revista? Ou aqui a gente tá falando de um público um pouco mais técnico, mais refinado? É bem diferente da revista. Esse aqui é o nosso cliente mesmo... É o cara que está na área, então ele é bem diferente do público da revista. A revista é para todo mundo, inclusive para os nossos clientes, tudo. Mas esse boletim é para quem está na área. Quem não está na área não quer nem saber desse boletim, na verdade. Acho que é para o pessoal sentir o que está acontecendo no mercado, né? Movimentos, tendências, se é hora de investir, se é hora de botar o pé no freio, se é hora de... Até para quem está procurando emprego, às vezes o cara vê uma oportunidade... De trabalho em algum outro lugar, então... uma das coisas que saiu no boletim, né, no último boletim que a gente fez, era o número de leilões que iam sair esse ano. Pô, exatamente essa informação que o João falou, isso daí é totalmente relevante, né, pro cara, tinha 15 leilões, né, agora faltam 11 ainda. Acho que faltam 10 porque ontem foi um. Até sair no nosso Instagram, pessoal. Então, assim, é totalmente relevante isso pro cara entender, vai ser serviço, não vai... Tem demanda, não tem? Então, essa é a ideia, né? Inclusive, você falou do nosso Instagram, acho que vale aí a gente pegar um gancho, né? Não é necessariamente um dos projetos dentro do Caterinfra, mas não deixa de ser também um outro canal que a gente está trazendo informações de uma forma mais sucinta, mais objetiva ainda, né? Exatamente. Então, acho que é bem legal. Bom, agora falando em vídeo, né? Você já deu uma palhinha pra gente, mas vamos falar sobre esse podcast que vocês criaram. Como tudo começou. Conta lá pra gente. Lembrando que a gente já tá com quase 40 mil inscritos. Pessoal, ajuda aí. Vamos bater essa meta. E vamos falar sobre isso. André, conta pra gente. André e João, né? Contem pra gente como é que surgiu isso. No fundo, a gente vem crescendo ao longo dos últimos anos e o ano passado, quando a gente veio para essa estrutura aqui, eu falei, João, cara, vamos montar um podcast. Foi assim que começou. Vai ter a sala do podcast. E aí foi, né? Então, quando a gente começou a desenvolver o projeto arquitetônico, tudo, já tinha esse espaço. Já foi então no projeto arquitetônico. Foi no projeto. Eu não sabia. Inclusive, na época, né, eu tava falando com o Rodrigo para dar um apoio nisso, né, cara, a gente, assim, é engraçado que é tudo novo. Então, eu achei, cara, o que é uma sala de podcast? Não tinha noção do que tinha que ter numa sala de podcast. Não, são várias especificações, né? E aí o Rodrigo, luz, não sei o que, tá lista aqui, até metragem quadrada, né? Tem que ter isolamento. Então, assim, é engraçado que tudo que a gente faz, a gente aprende, né? Esse é o mais legal que eu acho de tudo, assim. E surgiu nisso, tá? Então, quando a gente se mudou pra cá, a gente já se mudou com a sala. Vocês se inspiraram em alguma empresa, de repente, engenharia? Ou não? Alguma referência? Algum podcast que vocês seguiam, que vocês falaram, poxa,
isso aqui foi inspiração pra gente criar aqui o A inspiração na verdade, a gente é muito incomodado aqui. Então, tanto como engenharia mesmo, ou como a questão de marketing, enfim, a gente não tinha no mercado. E é justamente por isso que a gente criou. A gente queria ser do tamanho do Joe Rogan, né? Mas... um dia a gente chega lá. Chega lá. Tá, vamos lá. Ó, essa pergunta é interessante. O que vocês precisaram aprender para sair do papel de engenheiro e ir para frente das câmeras, comandar gravações de podcast Cater Infra? Que é o que eu tô fazendo aqui hoje, ó, e confesso que eu tô, né, com uma certa dificuldade. E hoje vocês fazem isso com grande maestria. Então conta aí pra gente como que foi sair desse papel da mesa, do projeto, por trás da tela e vir aqui pra frente. O João começa, João. No fundo é engraçado isso, porque... teve a pandemia, né? A pandemia foi uma escola para todo mundo, né? De vários sentidos. E na pandemia a gente se viu forçado a fazer essas reuniões online, né? E isso é engraçado, né? Porque foi um treino isso. Porque quando começou esse negócio de reunião online, Teams, a gente não sabia nem que catos que era Teams, não sei o quê. Aí vai atrás e não sei o quê, aquela confusão. Zoom, e todo mundo morrendo de medo de morrer, o que ia acontecer. E aí começamos a fazer reunião no Teams. Aí você começa a se aprender a falar no microfone, mesmo que seja um fonezinho, né? Uma reunião online, assim, é como se fosse um podcast, né? E esse acho que foi o primeiro passo nosso, assim, né? Foi meio inconsciente, vamos dizer assim. E até brinco lá, o pessoal... Uma coisa que eu me policiei muito quando começou esse negócio das reuniões online... a gente tentava falar pausadamente, né, porque a gente sabe que picota, para ficar claro, escolher bem as palavras, então isso é uma coisa importante. E isso foi o primeiro passo. Agora, o segundo foi a gente escolher os temas e os convidados, né, Pita? Aí eu acho que o Pita pode falar melhor, que ele começou a idealizar. O primeiro convidado foi o João Virgílio, né? Conta aí. Na verdade a gente fez a primeira vez que a gente fez o podcast foi com o pessoal aqui dentro, né? É verdade. E o que você tá sentindo hoje, eu senti na época lá, porque e assim, é diferente, né? E no fundo, eu acho que é um conselho para todo mundo aqui, quem quer prosperar tem que sair e fazer coisa diferente, tá? Então, tudo que incomoda é o que faz você crescer, na verdade, né? E aí a gente encarou o problema. Então, até o Rodrigo brinca aqui que a primeira feira que ele foi lá em Brasília com a gente, eu não sabia nem falar num vídeo. Ele pra tirar 2 minutos da gente lá. Eu lembro que o Pita no começo ele errava pra caramba, né? O Rodrigo penava com ele. Aí depois foi, né? Aí pegou o jeito. Foi deslanchando. Não, mas é difícil, você tem que falar assim, aquela... Parece fácil, né? Mas você tem que falar aquelas 5 frases assim, sem titubear, né? Sim. Então, vai umas 3, 4 tomadas, né, Rodrigo? Eu acho que quando a gente tá na função de entrevistado, a gente entende que existe o bate-papo, mas quando você tá na função do entrevistador, você tem que ponderar tempos, tem que ponderar uma pauta, você tem que ponderar o que a pessoa tá falando. São várias vertentes que você tem que... Você tem que fazer os links, na verdade, né? Quando eu tô fazendo podcast, eu já tenho a pauta, e aí eu vou olhando e falo, cara, a próxima pergunta é isso. E aí, por isso que a dupla é boa. Por quê? Porque eu vou seguindo isso e o João pega e solta um negócio assim, nada a ver. Aí dá uma quebrada, né? E dá uma complementada também, né? Foi como um bate-papo. Você é o quê? O monarca do podcast aqui, só fala besteira. Certo, tá. Então a primeira foi com a equipe, a segunda... A segunda a gente chamou parceiros. Parceiros, tá. Então parceiro que trabalha com a gente. Então foi Baruf, João Virgílio, pessoal da Fares, enfim, aí foi chamando, né? Hoje, eu vou tentar até, dando um spoiler aqui, pessoal, a gente vai tentar abranger outras áreas que eu acho que tem conexão, não só engenharia, entendeu? Que eu acho que é importante para o pessoal que tá desenvolver. Conectado. Exatamente. E até conectado com o Cater Infra, até né? O que a gente está fazendo aqui, falando de marketing, já fugiu do tema engenharia, vamos dizer assim. A gente está falando de marketing mais como de conteúdo. Empresário do que como engenheiro, vai. Com certeza. Até por isso que sou eu que estou entrevistando hoje, né? Senão, se fosse engenharia, não estaria aqui não, gente. Mas o pessoal tem que perder o preconceito disso, principalmente engenharia, porque, é importante o marketing. Eu sou da época que eu estudava marketing lá com o Kotler, né? Philip Kotler, que o pessoal fala que é o pai do marketing, eu não sei se é. Ainda é. Ainda é, mas hoje eu acho que mudou muito o marketing, tá?
Então, mas, pô, 10 anos atrás eu estudei o cara, falei, não, é isso que a gente precisa fazer. E a gente viu que a engenharia não faz. E aí foi uma forma da gente, no fundo, a gente sempre tá buscando coisa nova para entender, para abranger o máximo de pessoas, né? Disseminar o máximo de informação para todo mundo. O engenheiro, a gente tem uma formação muito quadrada, assim, vamos dizer assim. É muito, né? Totalmente quadrada. Cara, então, na faculdade, assim, a gente é treinado e tal para dinheiro, resolver problema, forma mais econômica, não sei o que, tal. E os nossos clientes têm esse enfoque, né? De querer sempre a solução dentro da norma, mais econômica, tal, né? Muito... E as conversas têm que ser muito, assim, objetivas, né? Porque a gente tem que dar respostas rápidas. Todo mundo... Imagina uma reunião que tá lá com 5, 6 pessoas, todas ocupadas, com um monte de coisa pra fazer. E tem um engenheiro lá, alguém que tem que dar resposta e fica devaneando, né? Então, a gente é treinado para ser o mais objetivo possível. Agora... Esqueci o que eu ia falar. O marketing já pede o contrapeso disso, né? Ele pede o relacional, ele pede a comunicação. Exatamente. Então, aí o que acontece? A gente, engenheiro, óbvio que a maior propaganda nossa é o nosso dia a dia, os nossos serviços bem prestados. Não tem, com certeza. Não é só ficar propagandeando, né? Não adianta nada ter um ótimo marketing se a empresa não tem consistência nos resultados, nas entregas. Mas a gente vê que é importante... ter a marca divulgada, ser conhecido, ser lembrado, né? Antigamente, antes dessa era da internet, né? Qual que eram as grandes referências? O cara é professor, dá aula, não sei o quê. E às vezes a empresa o cara não está envolvido nos projetos, por exemplo. Mas o marketing era que é do professor tal, é do não sei quem, que é doutor, que era o boca a boca, né? Indicação, que é o cara que deu entrevista no jornal, que não sei o quê, que é a referência. Mas ia ver, a pessoa não estava nem envolvida nos projetos lá. Então a gente faz um esforço hercúleo aqui, né? Para conciliar não só a nossa atuação aqui nessa plataforma de marketing, mas também para os nossos clientes nos verem envolvidos nos projetos. Perfeito. Entendeu? Porque não adianta nada a gente vir aqui ficar falando e depois chega na hora de fazer o projeto, não é o João, não é o Pita, ou a gente não está acompanhando, não está por dentro do que está rolando. Tem uma frase que a gente escuta muito hoje no universo do marketing, fóruns, que é: hoje em dia não existe um CNPJ acreditável se você não tem um CPF ativo na câmera, no foco, no alvo. Então, hoje, é como você falou, não é necessariamente o cara que é o professor isso, ou formado daquilo, o PhD, mas é aquele cara que está envolvido, mas que também está se mostrando, também está falando e está envolvido nesse processo do conteúdo da empresa e do marketing da empresa. Então, e está junto acompanhando os projetos, o que está sendo proposto pela empresa. É óbvio, é o famoso da cara tapa, né? Exato. Mas eu estava lembrando aqui, João, a gente começou o marketing depois, mas a gente lembra que a gente deu uma entrevista para Band News lá? Cara, eu acho que foi o primeiro passo nosso. Lá, eu acho que foi 2017, lá. Cara, era Record. Record? Foi bem no comecinho, em 2017, a gente deu uma entrevista pra Record, a mocinha foi lá, tal, repórter, né? Foi uma entrevista legal com a gente. Aí foi lá, quando vocês dizem foi lá, foi no escritório? No primeiro escritório nosso que tinha, sei lá, 4 cadeiras. Legal, bacana. Tá. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com o podcast? E algum convidado trouxe algum tipo de informação que vocês ficaram com alguma saia justa, nem faziam ideia? Na verdade, todo podcast, a gente aprende. E isso até falando pro João, assim, o legal do podcast, você aprende, e se aprende falando, assim, batendo papo, é um tempo que, na verdade, você não teria com a pessoa, talvez, né, de ficar uma hora para falar alguma coisa. Então, sempre tem insights legais pra gente. Você faz contato como se fosse um comercial mesmo, né, um approach. Isso é legal também. E saia justa, assim, não, né? Mas coisas, na verdade, que saem do alcance, assim, né? Quando sai da vertente do podcast, normal. Isso eu acho que faz parte do bate-papo. A gente tenta trazer de novo, né? Mas, teve alguns polêmicos aí, digamos assim. Do João, um João, o Catão foi mais polêmico, né? Catão. Vários cortes, produção. Vários cortes. Até ontem a gente encontrou ele na festa lá da Trarange
Ele, ô Pita, vocês cortaram coisa pra caramba. Ele falou. Falei, pô, mas... Ai. Senão o algoritmo bloqueia a gente. Não, ainda Não, assim bloqueou, né? Não. Eu não consegui patrocinar o vídeo, pessoal, mas assim, pelo menos não bloqueou, senão ia ser, né? Mas a gente se diverte muito fazendo. A gente aprendeu muita coisa aqui, né? Conversando com os entrevistados, obviamente, e muitas coisas a gente aplicou em projeto que eu falei, puta, eu lembro que o Daniel lá de iluminação, falou né? aquilo assim, assado. Outro dia o João Virgílio veio aqui e falou que tem uma norma nova lá, de recobrimento dos tubos, enfim. O pessoal que veio de falar de sistematização de automação de túnel, o rapaz, esqueci o nome dele, que veio falar de free flow também. Então, cara, pra gente é muito legal. O pessoal que falou de defensa metálica também. Sim. Então, a gente acaba se aprofundando nesses bate-papos. E eu acho uma das coisas assim muito legais também, saindo um pouco assim, que nessa conversa com o Catão, né, com esses caras que são o João Virgílio também, né? Só o Catão é o que projetou a ponte estaiada de São Paulo, pessoal. Só pra vocês saberem. Ponte... Pessoas de peso aqui. Então, o João Virgílio também, que é um cara assim, hiper experiente, e outros tantos aí que eu... Mas é que esses dois são, acho que são os mais velhos que a gente entrevistou, os mais experientes aí. Teve um podcast. Teve o do MND lá, o grego lá. O grego? Não, esqueci o nome dele, rapaz. Popoulos lá, como que é o nome dele? Papapopoulos, né? Alguma coisa assim. Os caras da aviação também. Teve os da aviação. Da aviação, a gente reuniu 2 comandantes, Boeing, né? Ou Airbus, agora não lembro. 2 comandantes da Azul, um professor João Virgílio, que é especialista em aeroportos, e o João. 3 horas de podcast. Caraca! Segura na edição. Mas o que eu ia comentar é que quando a gente entrevista esses caras, assim, que são os antigões, vamos dizer assim, é legal porque fica um registro histórico, sabe? Uhum. Eles contam coisas assim dos anos 70, quando eles começaram. Então, pra gente, daqui 20, 30 anos, alguém vai ver esse podcast, sei lá, né? E vão falar, nossa, que legal, cara. O cara que fez a ponte estaiada, né? O João Virgílio lá que projetou quilômetros quadrados de pavimento. Então, isso vai ser uma fonte histórica aí daqui 500 anos. Legal. Alguém vai ver esse podcast e vai lembrar, fala, puta, que legal. Legal, dá um peso a mais aí pra engenharia, pra história da engenharia mesmo, né? Público, vamos falar de público. Podcast já é um público também diferente da revista e do boletim. Querem falar sobre isso um pouquinho? Contar pra gente? Quem que vocês idealizaram lá atrás quando desenvolveram esse projeto? Acho que o público é um pouco diferente, Ju, mas eu acho que não é tão diferente da revista, tá? A ideia é ter mais ou menos o mesmo público. Mas eu tô observando que, principalmente, não do podcast, tá, pessoal? Mas a gente faz os vídeos da revista e aí sim tem um público que não é engenheiro tal e curte o negócio. Então isso é bacana, né? Vamos explicar essa diferença pro pessoal. Vamos contextualizar melhor, né? A gente tem os vídeos que são esses bate-papos comandados, né, por eles, como entrevistadores. E a gente tem também vídeos que são diretamente olhando para a câmera, nos quais o André pega algumas pautas que foram abordadas na revista e explica. É um conteúdo mais educacional, né, André? Sim. E são vídeos mais curtos, mais diretos. Então, daí que surgiu essa... No fundo, é tudo para distribuir e disseminar informação. Então, Perfeito. assim, no fundo, eu pego a revista, eu pego algumas matérias da revista e a gente resume e eu passo via oral. O André é um falso engenheiro, ele é mais marqueteiro do que engenheiro, né? Eu acho bem legal, assim, essa sua visão aí para Ele cansou de engenharia, agora ele quer... Cansou de... ele quer deixar os outros trabalhando, né? Legal. É legal a gente falar também sobre a possibilidade de patrocínio do podcast também, né? Acho que vale. Na verdade, pessoal, quem quiser patrocinar o podcast... vamos deixar também a link na descrição do vídeo para vocês. A ideia também é difundir, disseminar informação. A gente começou muito com a questão de engenharia, óbvio, sempre vai ter engenharia, mas a gente vai tentar mesclar um pouco as coisas, né? Eu quero trazer um pouco a gente quer trazer um pouco de business. O que quer dizer? Tudo que faz o pessoal a prosperar. Então,
Hoje a gente, no próximo podcast, a gente vai falar de desempenho esportivo versus desempenho profissional. Sei lá, tem relação, não tem? Né? Se tem, como que ajuda? Então, como que a gente ajuda as pessoas a serem melhores? Né? Óbvio, se for na engenharia, melhor ainda, não. Mas se não for, se a gente conseguir contribuir, a gente vai ficar contente. Perfeito. Eu acho que essa possibilidade mesmo de vocês abrirem também para o patrocínio já é uma possibilidade de ajudar também outros, né? Porque muitas empresas de engenharia, como vocês colocaram, ainda não estão no digital, né? Ou se estão daquele jeito, né? Não sabem o ponto de partida, não sabem como fazer essa primeira aparição. Então, eu acho que é uma grande oportunidade também aí que vocês colocam para os players também, né? O pessoal tem que ter... De novo, tem que perder o medo, né? Porque assim, você tem que fazer as coisas, não? Então, acho que o erro é não fazer, tá? Então, acho que quem critica é porque não faz. Perfeito, tá? Perfeito. É sobre isso. Certo, agora vamos ao último projeto dentro do projeto Caterinfra, né? Que é o livro. Pessoal. Vamos conversar sobre essa o queridinho. Essa é a menina dos olhos aí. Essa é a menina dos olhos. É o xodózinho. Conta aí pra gente o que é, desde quando surgiu. Fala um pouquinho aí. A gente tá no Estradas do Mundo 2, né? Na verdade, a gente tá fazendo o 5º livro. Não é isso, João? Isso. Como surgiu, aquela ideia de deixar isso daqui de uma forma que o pessoal deixasse na prateleira e sempre deixasse o nosso nome visível, né? Então, o livro, a gente fez o livro com tanto capricho que o pessoal deixa na mesa da sala, ele serve com aqueles... tem bastante foto, enfim, a ideia é essa mesmo, de não perder, sempre a gente está sendo visto, entendeu? Essa foi a ideia, tá? Então, a gente fazia um brinde, a galera jogava fora, falou, não dá mais. Aí a gente começou a fazer o livro e hoje, por incrível que pareça, os clientes, André, e aí, vai sair um novo livro? O pessoal cobra a gente. Muita gente me pede, às vezes no final de ano a gente distribui para algumas pessoas, aí os caras vêm falar comigo, não, João, não tem mais uns daquele lá, o pessoal aqui gostou. É muito comum. Aí a gente vai lá, se destrincha para conseguir nas feiras, fornecer. Inclusive, também, né? Como a gente comentou, foi um grande atrativo, né? O pessoal queria pegar, levar, e na verdade... Até os amigos meus que são médicos, não tem nada a ver, eles veem o livro, eles querem também. Então, conta um pouquinho do conteúdo que está dentro desse livro, que também já é diferente da revista, do boletim. Sim. Então, o livro, na verdade, eu falo que é quase mais turístico do que de engenharia, tá, pessoal? Mas a gente queria aliar a ideia nossa, do que a gente projeta com o turismo. Então, como a gente fez isso? A gente pegou algumas coisas, por exemplo, aeroportos, ferrovias e estradas são coisas que a gente atua, né? Então, a gente projeta. E aí a gente trouxe com um aspecto turístico. Então, estradas, por exemplo. Então, a gente fala, cara, vamos pegar as estradas mais pitorescas que existem no mundo, né? Coisas que são diferentes. E aí a gente traz isso pro livro, né? Conta um pouco da história da estrada, fala como que o cara faz para chegar, como que é visita, se tem algum ponto turístico perto. Então, essa é a ideia, tá? E o processo de criação disso? Conta pra gente que é bem detalhado, né? Vale citar pessoal, aí que... o processo ele é extenso, tá? Então, assim, a gente gasta um ano inteiro fazendo o livro. Então, primeiro a gente aborda uma pauta, né, de alguns temas possíveis. Depois dos temas, a gente fala dos capítulos, né? E aí o capítulo não é só escolher. A gente tem que ver, né, Ju? Se tem foto, se não tem foto. A briga do banco de imagens. Então, por exemplo, até um caso curioso, que quando a gente fez Aeroportos do Mundo, a gente escolheu alguns aeroportos que a gente gostava e tal. E aí um aeroporto, a gente entrou em contato com alguns aeroportos. E o aeroporto de Dubai, ele forneceu fotos pra gente pra pôr no livro. Então, que legal. O aeroporto de Dubai, a gente mandou um e-mail lá pro aeroporto, o aeroporto devolveu. Que bacana. Com acesso ao banco de dados lá de imagens dele, e a gente colocou no livro. Depois a única coisa que ele falou é que quando publicasse a gente enviasse o livro, que eu não sei se foi enviado. Essa foi novidade pra mim também, porque nessa época eu ainda não estava, né? Ainda era com o Arthur também. Então a gente precisa enviar um livro lá pros caras. Pelo amor de Deus, envia todos. Podia até enviar uma cópia impressa lá pra eles. Mas o que eu quero dizer? Que tem uma colaboração, se a gente, né? Então, assim, não o pessoal gosta disso daí. Então, além de ser uma propaganda pro local, né? É um destino turístico e tem colaboração se a gente
quiser que tenha colaboração, na verdade. Então, essa foi a ideia, né? E é showdown porque, pô, é um livro... Pô, esse livro aqui eu acho que tem, sei lá quantas páginas, 240 páginas. E com imagens muito lindas. É bem legal, bem parrudo. É assim, no fundo, é como... Não vou falar que é um guia 4 rodas, porque é bem diferente de um guia 4 rodas, né? Não tem mapa, galera, não tem disso, mas assim, tem foto, tem a parte turística, como que você faz para chegar. E isso é para ligar um pouco da engenharia, né? Com o turismo, como eu falei, de uma forma mais simples. Então, assim, não é um livro que você vai ficar lendo. Mas você vai pegar e falar, pô, deixa eu ver essa estrada aqui. Cara, putz, como que eu faço por lá? Ah, tem Argentina aqui que eu vou pra Argentina. E às vezes o cara vai pra um lugar e aproveita o nosso livro, pega a dica pra visitar. Muito além da engenharia, né? Não é à toa que a gente usa aí o slogan Informação em Movimento, né? É isso aí. Tá, essa pergunta não estava no script, tá? Vamos ver se ele vai responder. Spoiler. Próxima edição. Pode contar ou ainda não? Vamos contar, pode contar. Vamos contar? Vamos. Então conta aí, qual que vai ser? O que a gente pode esperar? Bem, na verdade a 5ª edição do nosso livro, né? Ela vai unir a questão de estradas com esportes. Então, no fundo, o João... O João tá sabendo. Mas o João agora eu vou ter que fazer esporte, tá? Senão... Não, mas você anda de bicicleta, mano. É só de final de semana. Você anda de bicicleta? Anda. Então, pra ele vai ser interessante, então, né? A gente vai tentar reunir algumas estradas, né? Onde dá pra fazer ciclismo ou corrida. Basicamente é isso. Mas aí tem umas coisas no meio que vai ser legal aí. Não vamos contar tudo, né? Mas tem gente que vai participar aí desse livro aí também. Vai ser bacana. E a ideia é justamente isso, né? No fundo... A gente mostrar que também que o esporte faz parte, né, da nossa rotina aqui e que e pro pessoal visitar, enfim, hoje tem muito turista. Turista? Hoje tem muito turismo em relação a esportes, né? E aí ali estradas com esportes e engenharia, né? Principalmente maratona, né? A gente vê o pessoal correndo em rodovias bem paradisíacas. Mas ciclismo também, geralmente é rodovia. Também, fecha um pedaço da rodovia lá. Isso aí. Show. Um dia a gente faz um podcast pra falar de bicicleta aqui, de demorou. Eu só posso entrar como entrevistadora disso, tá? Se eu for convidada aqui. Estamos no tempo, né, diretor? Eu juro que é a última pergunta aqui. Bom, assim como a gente falou do podcast e da revista também, o livro que começou como um brinde ganhou corpo, né? E hoje o pessoal pode adquirir esse livro, não é só quem vai receber o brinde, né? Quer falar pra gente aí onde que a galera consegue ter acesso a esse livro? Mostra o livro aqui. Podemos deixar ele na descrição do vídeo. Câmera, diretor. Aqui. Você mostra pra cá. Eu mostro pra cá, ok. Olha que foto bonita, cara. Linda, essa foto eu acho demais, cara. Essa foto, sabe onde que é essa foto aí? Aqui, valorizem, dá trabalho. Nepal. A estrada do Nepal. Linda foto. Cara. E... No fundo, a gente tá na Amazon, né? Tem alguns outros canais. Depois a gente coloca também isso, vamos deixar o link na descrição do vídeo. E no fundo, assim, a gente tá muito para cliente, mas quem quiser comprar, né? A gente deixa o link aí na Amazon para comprar, tá? Para compra. E espero que alguma editora goste do livro, né? Que é um livro Hashtag top. Fica a dica. É um livro top e ajude a gente a produzir mais livro aí e distribuir a informação pra galera. A gente fala brincando, mas eu aposto que você vendesse nas livrarias padrão aí que a gente tem nos shoppings e tal, eu ia vender pra caramba esse livro. Livraria de aeroporto. Com certeza que... Ia vender mais do que muito desses livros que estão lá de culinária. Com certeza. A gente vai chegar lá. Com certeza. Né? Inclusive, a última pergunta é essa, né? Futuro, Caterinfra, a gente tem mais alguma coisa aqui que a gente possa falar sobre marketing de conteúdo, outras frentes que vocês pensam explorar? Que a gente sabe que a sua cabeça, né, André? É assim, né? Não, explorar tudo. Eu penso em várias coisas. No fundo, assim, até foi eu queria fazer uma série, aí não sei quanto tempo vai demorar, eu e o João, mas pra gente ir visitar essas rodovias, algumas rodovias, e explicar na hora lá como que é. Então, a gente ia trazer uma parte turística e uma parte técnica. A gente chegava lá, esse pavimento, não sei o que, o João ia falar um pouco da geometria e a gente ia falar de turismo. Mas é assim, uma coisa bem futura aí, mas é uma coisa que eu quero fazer. Legal, bacana. Rede social pessoal? André Querem falar sobre isso? Ponto Acho oficial. importante. Eu tenho meu LinkedIn, só que eu entro de vez em quando. Legal. E mas André? eu vou criar um Instagram. Boa. Pessoal, quem quiser
me seguir, andrepita.oficial no Instagram. Coloco os bastidores aqui da Cater e sim, principalmente dou algumas dicas de como posso ajudar na questão de empreendedorismo, né? Então, assim, a ideia do perfil é ajudar engenheiros a se tornarem empreendedores, né? E, obviamente, progredir nisso. Marqueteiros também, né? Eu acho que literalmente contar a forma que vocês estão fazendo isso aí já há mais de 5 anos. Exatamente. Acho óbvio que tem toda aquela questão, né? Resiliência, não sei o quê, né? Mas o que eu puder ajudar, né? Assim que engraçado que já tá vindo até alguns colegas nossos, por exemplo, o Daniel falou, você é meu mentor aí. E aí eu dou algumas dicas para ele, assim, mas, legal. E quer dizer, só de surgir essa possibilidade, então, própria gente que já conhece a gente, já, André, me dá uma dica aí, como que eu faço aquilo, como eu faço isso. Então, próximo projeto Cater Infra é a gente tangibilizar, acho que essa questão dessa atuação de vocês também como palestrantes, né, nessa parte mais educacional aí também, né? Então, no fundo, quem quiser, que a gente vai com o maior prazer dar palestra. Obviamente eu vou na minha área, né? O João vai na área dele, se for uma questão técnica. Ou se alguém quiser falar alguma coisa de empreendedorismo na engenharia, também estou disposto a falar. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada aí pela paciência comigo como entrevistadora hoje. Estou aqui saindo da minha zona de conforto. Pode vir mais vezes aí, né? Pode vir mais vezes. Gente, é só convidar. A gente vem. A gente vem. Desculpa as tosses de fundo, mas é isso. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, faz um favor pra gente. Compartilha, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Se inscreve, porque os vídeos são muito bons. Eu sou suspeita pra falar, mas é muito bom. Peraí, deixa eu finalizar então do jeito padrão. Até mais, #bora lá.